Oi, pessoal, professora Paula. Na atividade 2 da PS, que vai ser dessa semana, a gente vai trabalhar com parâmetros urbanos. Então, primeiramente, eu peço que vocês baixem um PDF que tem download ali embaixo do vídeo, leiam o PDF com calma e depois assistam um vídeo para reforçar os conteúdos, certo? Então, a gente, para qualquer edificação ser construída, a gente vai ter que ter uma regulamentação que está prevista no plano diretor. Então, vocês vão pesquisar o plano diretor da cidade que vocês estão projetando a casa de vocês, e lá vai ter alguns parâmetros construtivos, esses parâmetros urbanos que vão dizer como é que a gente consegue construir. A partir deles que a cidade é formada, né? A paisagem urbana se forma a partir desses parâmetros. Se vai ser mais baixo, vai ser mais alto, depende de como está previsto nessa lei. O primeiro parâmetro urbano que a gente vai ver aqui é o coeficiente de aproveitamento. O que o coeficiente de aproveitamento é? É o quanto de metragem quadrada eu posso construir em um lote, em um terreno, né? Então, nesse exemplo que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, eu tenho um coeficiente de aproveitamento 3 e a área do meu terreno 300 metros quadrados. E no caso aqui foi construído uma edificação de 6 pavimentos. Cada pavimento tem 150 metros quadrados, que formam um total de 900 metros quadrados. Claro que nesse exemplo aqui eu não estou considerando, por exemplo, o recuo, o elemento predial, que são todos os outros parâmetros que a gente vai ver na sequência, mas que a gente tem que considerar quando for construir uma edificação. Tá, então, como que a gente consegue calcular esse coeficiente aí? Primeiro a gente vai calcular a área total construída, que a gente já viu aqui, 900 metros quadrados, e a gente subtrai da área do meu terreno. Mentira, eu divido. Tá, então como é que a gente calcula esse coeficiente de aproveitamento? É a divisão entre a área total construída e a área do terreno. Então, 900 divididos por 300, o coeficiente de aproveitamento daria 3 para essa edificação. Então, nesse caso, eu consegui utilizar o máximo de potencial que o meu terreno pode ser construído, né? Então, o meu coeficiente de aproveitamento previsto na legislação seria 3 e eu consegui chegar ao valor de 3, mas nem sempre a gente vai conseguir ser dessa forma, né? Nesse exemplo aqui, a gente conseguiu utilizar todo o coeficiente disponibilizado. Essa área construída aqui, ó, na legislação do plano diretor, que também vai determinar o que é considerado área construída. Por exemplo, se eu tenho subsolo, em União da Vitória, por exemplo, ele não entra nessa conta. Barrilete, caixa d'água, então depende de cada cidade, de cada legislação de cada cidade. O próximo parâmetro que a gente vai ver é o coeficiente de aproveitamento. Mentira. O próximo parâmetro que a gente vai ver é a taxa de ocupação. Então, o que é a taxa de ocupação? É o quanto que a projeção de uma edificação ocupa no meu terreno. Então, ela não tem nada a ver com pavimentos. Ela não tem nada a ver com o número de pavimentos ou a área total. Ela tem a ver com quanto que a projeção da minha edificação ocupa no lote. É o mesmo prédio aqui do exemplo anterior. A gente vai analisar quanto que o meu térreo está ocupando de área e se meus pavimentos superiores fazem alguma projeção no meu terreno. Nesse caso aqui, ó, não tem projeção nenhuma, ó, área de projeção 0. Então, é somente a área que o meu térreo ocupa aqui, ó. E para eu calcular essa taxa de ocupação, eu divido a área de projeção do edifício mais o térreo, que isso no caso seria 150, pela área do meu terreno. Vocês já viram isso lá no PDFinho que eu mandei para vocês. Então, daria meio, né? Esse dado pode ser dado em valor ou em porcentagem. Aqui tem um outro exemplo, ó, que vocês forem analisar, ó. A área do térreo é diferente da área de projeção do meu terreno, ó. Tem um balancinho aqui, tem outro balancinho ali. Então, eu vou ter que somar a área do térreo mais toda a área de projeção dos pavimentos superiores. Ó, então o primeiro balancinho ali tem 1 por 5, dá 5 metros quadrados. Do outro lado aqui também 5, e esse do fundo 12,5. Então eu somo toda a área de projeção, 12,5 mais 5 mais 5, 22,5, mais o térreo, 122,5, e divido pela área do meu terreno, que vocês forem fizer essa conta, vai dar 0,4. Ou seja, poderia construir, ou poderia ter uma projeção maior. Isso daqui, se respeitasse o recuo, podia avançar.
Eu poderia ter uma área, isso daqui poderia ser maior, depende da volumetria do projeto. Então, a taxa de ocupação tem a ver com a forma do projeto, a volumetria, não com os pavimentos e a metragem quadrada, né? Tá? Então, para o próximo parâmetro que a gente vai ver a taxa de permeabilidade, que é o quanto de permeável esse meu solo é. O próximo parâmetro que a gente vai ver é a taxa de permeabilidade, que é o quanto permeável é o mínimo de permeabilidade exigido pela legislação. Então, nesse exemplo aqui, o mínimo é 25%, que seria 75 metros quadrados, 25% da área do terreno, né? Então, 25% de 300, 75 metros quadrados. A gente tem que desconsiderar calçadas, pavimentos, pavimentação, né? Acesso do carro, acesso de pedestre que for pavimentado, estacionamento que tiver pavimento, mesmo que seja, por exemplo, um paver. Algumas legislações, algumas cidades permitem o algumas cidades permitem o concregrama, que é tipo um paver furadinho que tem grama plantado, como alguma porcentagem permeável, e alguns pavimentos permeáveis também são aceitos, mas depende de cada legislação, de cada cidade, né? E essa taxa também pode ser dada como a taxa máxima impermeável, que é a mesma coisa, só que o contrário, né? Daí o outro parâmetro que a gente vai ver seriam os recuos, os afastamentos, né? Que daí isso aí é só o mínimo necessário que eu tenho que deixar. E também está previsto lá. Se eu não tenho abertura, então eu posso encostar na divisa. Depende de cada situação, né? Ó. Então aqui o recuo dos fundos, né? Tem que ver como é que a legislação exige. Geralmente é 1,5. Depende de cada um. Então recuo lateral. E o recuo frontal, que é a partir do elemento predial. O elemento predial é quando eu tenho frente para a rua, né? E aqui são as divisas com os vizinhos, né? Os afastamentos das laterais, que é a divisa do lote. E o último parâmetro seria a altura, que é o gabarito, né? Então, ela vai te dizer qual que é a altura máxima da edificação. Ela pode te dar em número de pavimentos ou te dar em altura total. Então, depende da legislação. E aí eu posso desconsiderar algumas áreas nessa altura aí, que são áreas que não são computáveis, que também depende de cada cidade. Por exemplo, subsolo não entra, né? Barrilete, caixa d'água, a casa de máquina de elevador também geralmente não entra. Tá bom? Então era isso.